Provérbios capítulo 31. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Versículo 10. Quando pensamos em Provérbios 31, rapidamente lembramos do louvor da mulher virtuosa. Em forma poética e ao mesmo tempo em linguagem acessível, este acróstico tornou-se o padrão que toda mulher piedosa deseja alcançar. Porém, há outra mulher neste capítulo que, mesmo não sendo protagonista, deveria igualmente ser admirada. Observem com cuidado o que diz o versículo 1. Palavras do rei Lemuel de Massá, as quais lhe ensinou sua mãe. As palavras deste capítulo derivaram do ensinamento de uma mãe, uma mulher que compreendeu seu papel no lar e cujas palavras excederam a excelência de tronos. O primeiro conselho dado por aquela sábia mãe a seu filho estabeleceu um contraste com a mulher virtuosa. Não dês às mulheres a tua força, nem os teus caminhos às que destroem os reis. Foi quando os filhos de Deus olharam e tomaram para si as filhas dos homens, Gênesis capítulo 6, versículo 2, que o mundo entrou numa corrupção tão terrível, cujo desfecho foi a destruição pelo dilúvio. Gênesis capítulo 6, versículos 5 ao 7. Não deve ser passado por alto um conselho tão antigo e ao mesmo tempo tão contemporâneo. Relacionamentos sem a aprovação de Deus são fadados ao fracasso e geram sérios problemas, seja qual for a época. O segundo conselho requer a abstinência do álcool e de tudo que possa entorpecer a mente. Sabemos que naquele tempo não existiam as drogas atuais, mas o vinho fermentado ou as bebidas misturadas, além de serem usadas para bebedices, também o eram para torpor de doentes e condenados à morte. O verso 6 não se trata de uma autorização especial, mas de um contexto histórico. A Cristo mesmo, em sua profunda agonia na cruz, foi-lhe oferecida uma bebida entorpecente, uma espécie de mistura de vinagre e fel. João capítulo 19, versículo 29. O terceiro conselho trata-se mais de uma ordem que poderia resumir-se a isto. Abre a boca, tão somente se for para fazer justiça. Isto é, cuidado com as tuas palavras para que da tua boca só proceda a bênção. E por fim, lemos sobre o beabá da mulher segundo o coração de Deus. Geralmente é um texto muito admirado por mulheres, mas que deveria fazer parte do acervo de leituras de todo homem, principalmente daqueles cujos propósitos ainda não se uniram em matrimônio com uma mulher. Em forma de acróstico, com as 22 letras do alfabeto hebraico, o louvado texto apresenta uma mulher virtuosa e valorosa, versículo 10, confiável, versículo 11, bondosa, versículo 12, trabalhadora graciosa, versículo 13, diligente, disposta e organizada, versículo 15, empreendedora, versículo 16, forte, versículo 17, amante de seu marido, versículo 18, piedosa, versículo 20, zelosa, versículo 21, de boa reputação, versículo 23, digna, versículo 25, sábia, versículo 26, boa esposa e mãe, versículo 28, inconfundível, versículo 29, temente a Deus, versículo 30, e admirável, versículo 31. Era exatamente o tipo de mulher que deveria ocupar a posição de rainha ao lado de Lemuel, e é o perfil idealizado por Deus para toda mulher desde a criação de Eva. Como mãe, desejo e peço ao Senhor que desde já prepare para meus filhos mulheres virtuosas que antes de serem rainhas do lar sejam servas do Rei dos Reis. As palavras de uma mãe temente a Deus acompanham seus filhos na jornada da vida e produzem resultados que somente o céu revelará com exatidão. Independente de quem tenha sido Lemuel, com certeza
foi alguém que reconheceu na sabedoria de sua mãe a voz de ordem de Deus. Agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. Provérbios capítulo 5, versículo 7. Certamente, aquele que possui uma mãe e uma esposa tementes a Deus, possui um tesouro maior do que os reis da terra. Não existem mulheres naturalmente virtuosas, e sim mulheres que buscam viver essas virtudes. Busquemos, pois, mulheres do Senhor, viver com humildade a palavra de Deus, permitindo que Ele opere em nós o fruto do Espírito com todas as suas virtudes. Gálatas capítulo 5, versículos 22 ao 23. Lembrando que a verdadeira beleza não está no exterior, mas naquela que procede do alto. Mães, busquemos a sabedoria do céu, conduzindo nossos filhos para uma vida sábia aqui e para o tempo que se chama eternidade. Filhos, deem ouvidos aos conselhos de sua mãe, pois são como maçãs de ouro em salvas de prata. Provérbios capítulo 25, versículo 11. Ouvi o ensino, sede sábios e não o rejeiteis. Provérbios capítulo 8, versículo 33. Nosso Deus e Pai, te louvamos e agradecemos pelo estudo de mais este livro e por tantos sábios ensinamentos. Necessitamos do Teu Espírito para colocar a Tua sabedoria em prática. Ajuda-nos, Senhor. Batiza-nos com o Espírito Santo e faz-nos virtuosos e sábios para a salvação. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, mulheres virtuosas e homens sábios. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.